Olha o pobre Ricardo, tão indefeso, e eu tão paciente, é a minha penitência. A voz de Gabriela Soares cortou o ar da tarde como um caco de vidro, afiada e cheia de um desprezo mal disfarçado, que feria mais do que qualquer agressão física. Um veneno destilado em forma de palavras para a plateia imaginária de suas redes sociais e para a senhora de óculos que passava na calçada. Ela estava deslumbrante em seu vestido dourado, um sol artificial que contrastava cruelmente com a figura abatida de Ricardo Vargas, sentado na cadeira de rodas com um colar cervical que parecia uma coleira humilhante, um adereço a mais em seu teatro particular. Seus olhos, antes cheios de uma vida vibrante e de um brilho contagiante que iluminava qualquer ambiente, agora estavam fixos no chão de pedras portuguesas da entrada da imponente mansão, um espelho de sua alma cansada e do peso de sua decisão. Helena Lopes, a funcionária discreta e quase invisível, empurrava a cadeira com uma serenidade que era uma AFR. Onta silenciosa, a crueldade de Gabriela, um ato de bondade em meio ao veneno, que escorria livremente. A senhora que passava parou por um instante, o rosto contorcido numa mistura de pena e choque, completamente alheia ao fato de que tudo aquilo era um palco meticulosamente planejado. Ricardo era o diretor, o ator principal e a vítima, tudo para descobrir a verdade mais dolorosa de sua vida. Eu não posso fraquejar agora, pensou ele, sentindo a humilhação queimar em seu peito, mas sabendo que cada gota daquele sofrimento era necessária. O som da risada forçada de Gabriela ecoou, misturando-se ao barulho do trânsito dos jardins, uma trilha sonora para sua solidão. Não ligue para ela, senhor Ricardo, Helena sussurrou, seu tom um bálsamo para a ferida aberta, uma voz suave que conseguia atravessar a muralha de dor que ele construíra ao redor de si mesmo. O sol está agradável hoje, não está? Talvez um pouco de ar fresco ajude. Ricardo ergueu o olhar e viu em seus olhos uma compaixão genuína, uma luz que não vinha de joias ou tecidos caros, mas de um lugar profundo e sincero que ele não via há muito tempo. Era uma compaixão que jamais encontrara nos olhos de Gabriela, que só brilhavam com um reflexo de diamantes ou da tela do celular. Obrigado, Helena, ele murmurou, a voz propositalmente rouca e fraca, parte de sua performance. Eu não sei o que faria sem você. E ele realmente não sabia. Naquele mar de mentiras, a presença silenciosa e gentil de Helena era sua única boia, a única prova de que a bondade ainda existia no mundo. Eu sou tão grato por tê-la aqui, mas ao mesmo tempo me sinto tão culpado por envolvê-la nisto, pensou, um nó se formando em sua garganta, uma mistura de gratidão e remorso. Gabriela, percebendo a troca sutil, a pequena ilha de humanidade que se formava entre eles, revirou os olhos com impaciência e se afastou, pegando o celular. Em segundos ela postou uma foto com uma legenda cuidadosamente elaborada. Ao lado do meu amor, em todos os momentos, a força de uma mulher se mede por sua lealdade na adversidade. A hipocrisia era tão espessa que Ricardo quase podia tocá-la. Se te gusta este tipo de conteúdo, não te olvides de suscribir-te a nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias e dá-lhe like ao vídeo se te gusta esta história e deixa-nos em los comentários contando-nos de onde eres e a que hora nos escuchas. A mansão dos Vargas, com sua arquitetura neoclássica e jardins impecáveis, era um monumento à opulência, mas para Ricardo, havia se tornado uma prisão dourada, o cenário de sua farsa dolorosa e solitária. Cada passo que ele não dava sobre o mármore italiano, cada obra de arte caríssima que ele via sem realmente enxergar, cada lustre de cristal que pendia como lágrimas congeladas do teto, tudo ecoava a solidão de sua decisão drástica, um lembrete constante do que ele estava arriscando. Ele passava os dias em silêncio, observando a vida seguir sem ele, um espectador em sua própria existência, um fantasma em sua própria casa. Estudando as reações, as palavras não ditas, as máscaras que as pessoas usavam, Gabriela flutuava pelos corredores como uma rainha em seu palácio, sempre ao telefone, planejando eventos sociais dos quais ele convenientemente não poderia participar devido à sua frágil condição. Ela cumpria seu papel de noiva devotada apenas para as câmeras de seu celular e para a admiração de seus seguidores, mas em particular, o desprezo era palpável,
um ar frio que o envolvia sempre que estavam a sós, uma impaciência mal contida em cada gesto. Preciso saber se alguém me amaria sem meu sobrenome. Ricardo confidenciou certa noite ao seu reflexo no vidro da janela, a frase que se tornara o motor de toda aquela encenação, o seu mantra secreto. A dor da dúvida era maior que a dor da mentira. Ele se lembrava vividamente das palavras de seu avô, ditas naquela mesma biblioteca anos atrás, um aviso que na época pareceu pessimista, mas que agora soava como uma profecia. O dinheiro atrai muitos amigos, Ricardo, mas poucos são verdadeiros. O coração humano é o único tesouro que não se pode comprar, e o mais difícil de se encontrar. A decisão de simular a paralisia foi drástica, nascida de um desespero genuíno por autenticidade, por um vislumbre de verdade em um mundo construído sobre aparências e interesses. Não aguento mais mentiras, pensou, cerrando os punhos com uma força que ninguém suspeitava que ele ainda possuísse, a frustração queimando em seu peito. Era uma aposta perigosa, um jogo de roleta russa com seu próprio coração. Se estivesse errado sobre Gabriela, a teria magoado profundamente e talvez a perdesse para sempre por sua desconfiança. Mas se estivesse certo, a dor da confirmação seria devastadora, porém libertadora, a amputação necessária para salvar sua alma. E lhe olhava para a noiva, que agora provava um vestido novo em frente ao espelho, e via uma estranha, uma atriz talentosa em um papel que ela desejava ardentemente, o papel de Sra. Vargas. A questão era, ela amava o homem ou amava o papel que ele lhe proporcionava? E ele estava disposto a arriscar tudo para descobrir. Helena Lopes vivia em um universo completamente diferente, em um apartamento modesto na zona leste de São Paulo, um lugar que, apesar de pequeno, transbordava de calor e dignidade, cheio de plantas bem cuidadas e do cheiro reconfortante de café fresco e bolo de fubá. Sua vida era uma batalha diária, uma luta constante para manter as contas em dia, e o emprego na casa dos Vargas era seu porto seguro financeiro, a garantia de que poderia comprar os remédios de sua mãe doente e manter um teto sobre suas cabeças. Ela suportava a arrogância de Gabriela com uma paciência forjada na dificuldade, engolindo as humilhações em silêncio, tratando-as como parte do preço a pagar por sua estabilidade, um imposto sobre a sobrevivência. É apenas um trabalho, Helena, apenas um trabalho, dizia a si mesma todas as manhãs, como um mantra para fortalecer seu espírito antes de entrar naquele palácio de gelo. Mas cuidar de Ricardo era diferente. Ela via nele uma tristeza profunda, uma solidão que o dinheiro obviamente não preenchia, uma vulnerabilidade que a tocava e a fazia querer protegê-lo. A bondade dele é um farol na minha vida. Ela sussurrava para seu reflexo no espelho embaçado do ônibus, a caminho do trabalho, uma confissão silenciosa que guardava em seu coração. Não preciso da riqueza dele, só do respeito que ele me oferece, e isso ele me dá todos os dias. Gabriela, por sua vez, navegava pelo mundo com a confiança de quem nunca ouviu um não, usando sua beleza superficial e sua habilidade de manipulação como armas poderosas em um arsenal social. As redes sociais eram seu palco, seu reino, onde construía a narrativa da noiva perfeita e sofredora, a mártir moderna que sacrificava sua juventude para cuidar do noivo inválido. Meu amor, minha força, minha vida. Juntos superaremos tudo, dizia uma legenda de uma foto cuidadosamente encenada que recebeu milhares de curtidas e comentários de admiração. Em particular, a melodia era outra, uma chantagem emocional constante, uma pressão sutil e venenosa. Ricardo, querido, ela dizia, a voz melosa enquanto folheava uma revista de joias, aquele anel de esmeraldas que eu vi na joalheria seria um estímulo tão bom para sua recuperação, não acha? Um símbolo de nossa esperança, de nosso futuro brilhante. Ela o isolava sutilmente, controlando visitas e ligações, garantindo que sua versão dos fatos fosse a única a prevalecer, construindo uma gaiola dourada ao redor dele, onde ela era a única guardiã da chave. Ele está tão frágil, coitado. Precisa de paz e sossego, explicava aos amigos e familiares, pintando um quadro de cuidado e devoção que escondia sua verdadeira intenção, controle total sobre ele e sua fortuna. Os dias na mansão se arrastavam em uma rotina de silêncios tensos e aparências cuidadosamente mantidas, um teatro sem fim onde todos representavam seus papéis.
Ricardo observava tudo de sua cadeira, um rei deposto em seu próprio castelo, analisando cada gesto, cada palavra, cada olhar trocado. Ele via o Gabriela tratava os empregados com uma condescendência cruel, como se fossem invisíveis, objetos que se moviam pela casa, e como Helena se movia em um universo paralelo de gentileza e respeito, sempre com um por favor e um obrigada, tratando cada pessoa como um ser humano. Certa tarde, enquanto Gabriela estava em um de seus muitos eventos beneficentes, uma desculpa para exibir suas novas joias e manter sua imagem pública, Helena o levou para a biblioteca. As paredes forradas de livros antigos e o cheiro de couro e papel o acalmavam, transportando-o para um tempo mais simples, para as tardes que passava ali com seu avô, ouvindo histórias de um mundo que já não existia. Helena notou seu olhar fixo em uma vitrine de vidro, onde pequenos tesouros de família eram exibidos como relíquias sagradas. "O senhor quer algum livro?" "Posso pegar para o senhor?" Ela perguntou suavemente, a voz sempre baixa e respeitosa, um contraste gritante com o tom estridente de Gabriela. Ricardo indicou com a cabeça um objeto específico, não um livro, mas um antigo e belo asterisco porta-relógio porta de bolso, de ouro com gravuras delicadas, que pertencera à sua avó. Era mais do que uma peça de joalheria, era um repositório de memórias, um testemunho de um amor genuíno e incondicional que resistira ao tempo, uma cápsula do tempo de uma felicidade que ele ansiava encontrar. Helena abriu a vitrine com um cuidado reverente, pegando o objeto com a ponta dos dedos, como se estivesse tocando em algo sagrado. "É lindo", disse ela, com uma admiração que não tinha nada a ver com o valor material, seus olhos brilhando com uma sinceridade desarmante. "Parece ter tantas histórias para contar." Ela não via o preço, via a alma da peça. Naquele instante, uma ideia ousada e perigosa tomou forma na mente de Ricardo. Ele viu a sinceridade nos olhos dela, a pureza de sua admiração. Ela não via um objeto de valor, mas uma peça de história, um fragmento de afeto, e isso a diferenciava de todas as outras pessoas que ele conhecia. Ele sentiu um impulso, uma necessidade de testar não apenas a ganância de Gabriela, mas a pureza de Helena. Seria ela capaz de resistir a tentasse? Não se ele lhe confiasse algo tão valioso? Era um risco, mas seu coração lhe dizia que era um risco que valia a pena correr. Ela é diferente, pensou ele, com uma certeza que o surpreendeu. Ela é a única pessoa verdadeira nesta casa. E com essa certeza, ele se preparou para dar o passo mais arriscado de seu plano. "É para você", ele conseguiu dizer, a voz um pouco mais firme do que o habitual, surpreendendo a si mesmo com sua própria audácia. Os olhos de Helena se arregalaram em choque e confusão, como se ele tivesse dito algo absurdo, uma piada de mau gosto. "Não, senhor Ricardo, eu não posso aceitar de forma alguma. Isso é uma relíquia de família, vale uma fortuna, eu não seria digna de cuidar de algo tão importante." Ela tentou devolvê-lo, as mãos tremendo visivelmente, o metal frio contrastando com sua pele quente e viva, a recusa imediata e genuína. "Eu insisto", disse Ricardo com uma intensidade em seu olhar que a fez parar, uma autoridade silenciosa que ela nunca tinha visto nele antes, a voz do verdadeiro Ricardo Vargas emergindo por um instante. "Quero que fique com alguém que entenda seu verdadeiro valor, não o valor do ouro, que é transitório e frio, mas o valor do tempo, da lealdade, do cuidado. E você, Helena, entende isso melhor do que ninguém nesta casa." Era um teste de coração, um gesto de profunda gratidão e um passo perigoso em seu plano, uma peça movida no tabuleiro, cujas consequências ele não podia prever. Helena hesitou, o conflito estampado em seu rosto, a mente lutando contra o coração. Depois, lentamente fechou a mão em torno do objeto com uma delicadeza quase religiosa. "Eu vou guardar com a minha vida", ela prometeu, os olhos marejados de uma emoção genuína que a fez engolir em seco, a voz embargada. "Muito obrigada, senhor. O senhor não sabe o que isso significa para mim." Para ela, não era um presente, era uma prova de confiança, um reconhecimento de sua humanidade em um lugar que tentava roubá-la todos os dias. O que eles não sabiam era que Gabriela havia chegado mais cedo do que o esperado, e observava toda a cena da porta entreaberta, escondida nas sombras do corredor como uma predadora.
A expressão em seu rosto era uma máscara de fúria contida, os olhos semicerrados, a mandíbula tensa. Ela não ouviu as palavras, a declaração de Ricardo sobre o Uluua, verdadeiro valor, mas viu o gesto inequívoco, seu noivo inválido, o homem que ela controlava, entregando uma joia de família para a empregada insignificante. A imagem se gravou em sua mente, queimando como ferro em brasa. O que aquela mulherzinha está fazendo? Pensou, o veneno do ciúme e da suspeita se espalhando por suas veias. Não era sobre o valor do objeto, mas sobre a conexão, a intimidade da qual ela estava sendo completamente excluída. Ela sempre vira Helena como parte da mobília, invisível e sem importância, mas agora a enxergava como uma ameaça real, uma rival em potencial. A ideia era absurda e aterrorizante ao mesmo tempo, um insulto à sua posição, à sua beleza, ao seu poder. Ela recuou para a sombra, sua mente já tramando uma vingança fria e calculada, o cérebro trabalhando em alta velocidade para neutralizar aquela nova e inesperada ameaça. Aquela empregadinha atrevida precisava ser removida e rápido, antes que plantasse mais ideias na cabeça de Ricardo, antes que ele desenvolvesse algum tipo de afeto por sua cuidadora. Naquela mesma noite, a tensão durante o jantar era quase sólida. Podia ser cortada com uma faca de prata. Gabriela mal tocava na comida, seus olhos faiscando na direção de Ricardo cada vez que Helena entrava na sala para servir ou retirar um prato, cada movimento dela um insulto pessoal. Querido, começou Gabriela, a voz falsamente doce, como mel envenenado, uma performance para os outros empregados. Tive uma ideia brilhante. Com sua condição, a casa está muito grande e barulhenta. Talvez devêssemos reduzir a equipe. Para termos mais privacidade, mais tempo só para nós dois, não acha? A mira estava apontada diretamente para Helena, um tiro calculado e cruel, uma tentativa de removê-la do tabuleiro de xadrez com uma única jogada. Não acho que seja uma boa ideia, respondeu Ricardo, a voz baixa, mas carregada de uma firmeza que surpreendeu Gabriela. Helena é essencial para o meu bem-estar. A guerra silenciosa na mansão Vargas estava prestes a ficar muito mais ruidosa e perigosa para todos os envolvidos, especialmente para a inocente Helena, que agora estava no centro do furacão sem nem mesmo saber o porquê. Mas o que ninguém esperava era que a verdade viria de onde menos se imaginava, através de pequenos descuidos e segredos sussurrados em corredores que se acreditavam vazios. Gabriela forçou um sorriso que não alcançou seus olhos, uma máscara de compreensão que mal escondia sua fúria. Claro, querido, mas eu posso cuidar de você. Não é esse o papel de uma noiva devotada? Eu quero fazer isso por você, por nós. Seria uma honra para mim. A frase era uma armadilha, uma chantagem emocional disfarçada de afeto, pintando-a como a mártir daquela história, a santa sacrificada no altar do amor. Sua ajuda é insubstituível, Gabriela. Sua companhia me faz bem, mas o cuidado diário é diferente. Helena entende minhas necessidades de uma forma prática e silenciosa, sem me fazer sentir erre como um fardo, ele argumentou, escolhendo as palavras com o cuidado de quem caminha em um campo minado, cada sílaba uma potencial explosão. A mandíbula de Gabriela se contraiu sutilmente, um pequeno sinal de sua raiva contida. A batalha de vontades havia começado, e o prêmio era muito mais do que o controle sobre os empregados, era sobre quem realmente tinha o poder naquela relação, quem controlava a narrativa. Mais tarde, na privacidade do quarto, longe dos ouvidos curiosos, Gabriela finalmente abandonou as aparências e confrontou Ricardo diretamente, a voz um sussurro sibilante carregado de veneno. Eu não confio nela, disse, caminhando de um lado para o outro como uma leoa enjaulada, a seda de seu hobby farfalhando a cada passo nervoso, o som preenchendo o silêncio tenso. Vejo como ela olha para você, com pena, e vejo como ela olha para as coisas nesta casa, com cobiça, com inveja. Era uma tentativa clara de envenenar a percepção de Ricardo, de plantar sementes de dúvida sobre a única pessoa em quem ele sentia que podia confiar, projetando seus próprios defeitos em Helena. Ela está se aproveitando da sua vulnerabilidade, Ricardo. Você não vê? Essas pessoas são todas iguais, só estão esperando uma oportunidade para dar o bote. Ela se aproximou da cadeira dele, o rosto próximo ao dele, a respiração quente e o perfume caro envolvendo-o em uma névoa de manipulação.
Você precisa se livrar dela. Por nós, pela nossa segurança. A chantagem era clara. Era Helena ou ela. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, deixando-a expor todo o seu veneno, cada palavra uma confirmação de suas piores suspeitas, cada acusação uma prova da escuridão no coração dela. Era como assistir a uma autópsia de sua alma. Você está completamente errada sobre ela, ele disse finalmente, a voz calma mas cortante como uma lâmina de gelo, o que a enfureceu ainda mais. Helena é a pessoa mais decente e honesta que eu conheci em muito tempo. A defesa foi mais veemente do que ele pretendia, e ele viu um brilho de triunfo doentio nos olhos dela, como se ele tivesse caído em uma armadilha, como se a defesa dele fosse a prova da traição dela. Ah, é mesmo? Mais decente do que eu, que estou aqui, sacrificando minha juventude para cuidar de um homem que não pode nem mesmo andar? Você é um pobre aleijado, quem te quereria assim se não fosse por pena ou por interesse? A crueldade em suas palavras era inconfundível, um golpe baixo e deliberado para feri-lo onde mais doía, para quebrar seu espírito. Algo estava prestes a se romper. A máscara de noiva devotada caiu, revelando o monstro por baixo. Ela se pintava como uma mártir, uma vítima de sua própria lealdade quando na verdade era a algoz, a carcereira daquela prisão dourada. Eu não estou pedindo seu sacrifício, Gabriela, eu estou pedindo seu amor, mas parece que você só consegue me dar desconfiança e acusações. A conversa terminou em um impasse frio, o ar pesado com palavras não ditas e verdades terríveis. Ricardo sabia, com uma certeza assustadora, que Gabriela não desistiria. Ela via Helena como um obstáculo para seu prêmio final, a fortuna dos Vargas, e faria de tudo para tirá-la do caminho, não importando o quão sujo o jogo se tornasse. A guerra estava declarada, e a primeira vítima já tinha sido escolhida. Ela vai tentar algo. Preciso estar pronto, pensou Ricardo, a mente trabalhando freneticamente para antecipar o próximo movimento de sua noiva. A mansão Vargas havia se tornado um campo de batalha, e ele precisava proteger a única aliada que tinha, mesmo que ela não soubesse que estava em guerra. No dia seguinte, Helena sentiu a mudança drástica no ambiente, como uma queda brusca de temperatura antes de uma tempestade. Os olhares de Gabriela eram mais frios do que nunca, as ordens mais ríspidas e humilhantes, sempre dadas na frente de outros funcionários para maximizar sua vergonha e minar sua autoridade. Pequenas armadilhas eram montadas para ela ao longo do dia, um vaso de cristal caríssimo acidentalmente deixado na beirada de uma mesa por onde ela passaria com a cadeira de rodas de Ricardo, uma mancha em um tapete persa pela qual era imediatamente culpada, sem direito à defesa, uma ordem contraditória dada apenas para confundi-la. Helena navegava por aquele campo minado com uma dignidade silenciosa, sem reclamar, sabendo que qualquer reação, por menor que fosse, seria usada contra ela. Ela entendia perfeitamente que a fonte de toda aquela hostilidade era o presente que Ricardo lhe dera, o pequeno objeto de ouro que agora parecia pesar 1 tonelada. Ela o guardara em uma pequena caixa de madeira, seu tesouro secreto, um lembrete da bondade em meio à escuridão daquela casa, um símbolo de que ela era vista e valorizada. Preciso ser forte, por mim, pela minha mãe e pelo Sr. Ricardo, pensou, enquanto limpava uma mancha inexistente, sentindo os olhos de Gabriela queimando em suas costas. Ela se preocupava com o Sr. Ricardo, via como Gabriela o tratava com desprezo quando pensava que ninguém estava olhando, como sua paciência era uma fina camada de verniz sobre um poço de ressentimento e ganância. Ele merece mais do que isso, pensou Helena, enquanto limpava a prataria com cuidado extra, sua mente longe dali, imaginando um futuro onde ele pudesse ser feliz de verdade. Ele merece alguém que o ame de verdade, pela pessoa que ele é, não pelo que ele tem, alguém que veja a luz em seus olhos, não o brilho de seu ouro. Ela não tinha a ideia da profundidade da farsa que ele mantinha, mas seu instinto afiado, sua intuição de mulher que já sofreu muito na vida, lhe dizia que algo estava fundamentalmente errado naquela relação, que a dinâmica de poder era tóxica e perigosa. E ela sentia com uma certeza assustadora em seu peito que estava bem no centro do furacão que se aproximava, uma peça inocente em um jogo perigoso de ganância e engano, e que precisaria de toda a sua força para não ser destruída por ele.
A mansão parecia respirar perigo, e ela estava aprendendo a prender a respiração para sobreviver. Ricardo, por sua vez, estava cada vez mais convencido de que seu plano, por mais doloroso e solitário que fosse, era absolutamente necessário. As atitudes de Gabriela desde o incidente na biblioteca eram a prova viva de que ele precisava para seguir em frente com sua encenação, a confirmação de que suas piores suspeitas eram na verdade otimistas. Ela não estava preocupada com ele, nem com o amor deles, mas com a ameaça ao seu status e ao seu futuro financeiro. O ciúme dela não era de amor, mas de posse. Ele se sentia como um prisioneiro de guerra, estudando seu captor, analisando cada movimento, cada palavra, esperando o momento certo para agir, para virar o jogo. A pequena guerra de Gabriela contra Helena era um espetáculo deprimente e cruel, e ele tentava intervir sutilmente, elogiando o trabalho de Helena na frente de Gabriela, reforçando sua importância para seu bem-estar, o que só aumentava a fúria da noiva, jogando mais lenha na fogueira de seu ódio. Por que você a defende tanto? Gabriela explodiu um dia, a compostura finalmente se quebrando em 1000 pedaços, a voz estridente de ciúme. O que ela tem que eu não tenho? A pergunta ficou pairando no ar, carregada de uma ironia que só Ricardo podia compreender plenamente. O que Helena tinha era tudo o que faltava em Gabriela: sinceridade, empatia, um coração desinteressado e a capacidade de ver além do dinheiro. Mas ele não podia dizer isso. Ainda não, o momento da verdade ainda não havia chegado. Ela é uma boa funcionária, Gabriela. E eu não vou permitir que você a maltrate por causa de seus ciúmes infundados e doentios. A firmeza em sua voz a surpreendeu e a assustou. O homem na cadeira de rodas, o homem que ela considerava fraco e controlável, estava mostrando uma força de vontade, uma espinha dorsal de aço que ela não esperava. Isso a deixou com um medo genuíno de que seu controle sobre ele estivesse diminuindo, que sua presa estivesse começando a roer as grades da jaula. E isso a fez decidir que precisava agir mais rápido, de forma mais decisiva e mais cruel. O tempo para sutilezas havia acabado. Ela precisava destruir Helena de uma vez por todas, e de uma forma que Ricardo nunca mais pudesse defendê-la. Veremos quem vai rir por último, pensou ela, um sorriso frio se formando em seus lábios. Ele vai aprender a não me desafiar. Enquanto limpava a prataria na copa, dias depois, Helena sentiu uma presença atrás de si, um arrepio percorrendo sua espinha antes mesmo de se virar. Era Gabriela, que havia entrado silenciosamente, o celular pressionado contra a orelha, falando em um sussurro conspiratório que mal se ouvia acima do som da água corrente. Não, claro que não, ele não pode saber de nada ainda, o timing é tudo, dizia ela, a voz um fio de veneno, cada palavra escorregadia como uma serpente. Helena congelou, tentando parecer ocupada com seu trabalho, mas seus ouvidos estavam atentos a cada palavra, cada pausa carregada de significado, o coração batendo forte contra as costelas. Zaime, o testamento do Ricardo precisa ser resolvido antes do casamento. Com a condição dele, tudo pode acontecer, precisamos garantir meu futuro, não posso contar com a sorte. O advogado já tem as instruções claras? Houve uma pausa longa e tensa. Gabriela se afastou um pouco, caminhando em direção à janela, achando que não podia ser ouvida por ninguém. Ótimo. Assim que a procuração estiver em meu nome, teremos controle total sobre absolutamente tudo. Ninguém vai poder me impedir, nem mesmo a família dele. Será tarde demais para todos. A palavra testamento ecoou na mente de Helena como um alarme de incêndio. Procuração, controle total. O que aquilo tudo significava? Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, o metal frio da colher em suas mãos parecendo queimar sua pele. Não era apenas ganância, era um plano frio e calculado para tomar posse de tudo que pertencia a Ricardo, aproveitando-se de sua suposta fragilidade para dar um golpe mestre. A mulher que se dizia sua noiva devotade, estava, na verdade, agindo como um abutre, circulando sua presa pacientemente, esperando o momento certo para atacar e devorar a carcaça. Helena engoliu em seco, o coração batendo descontroladamente, o som parecendo alto demais no silêncio da copa. Ela havia acabado de tropeçar em um segredo perigoso, uma verdade que era muito maior e mais feia do que ela imaginava. Meu Deus, ele está em perigo.
pensou, o medo por si mesma sendo substituído por um medo avassalador por ele. Mas o que ela poderia fazer com essa informação? Quem acreditaria nela, uma simples empregada, contra a poderosa e amada Gabriela Solis? Ela era uma formiga tentando parar um trem. Qualquer movimento em falso, e ela seria esmagada sem piedade. A oportunidade para Gabriela colocar seu plano de desacreditar Helena em ação surgiu durante um pequeno coquetel que ela insistiu em organizar na mansão. Para mostrar aos nossos amigos que estamos bem, que a vida continua, que somos um exemplo de superação, disse ela a Ricardo, com um sorriso que não enganava mais ninguém, apenas a plateia que ela cultivava com tanto esmero. O evento era pequeno, mas a plateia era exatamente o que ela precisava. Pessoas influentes, fofoqueiras, prontas para testemunhar e espalhar a história que ela estava prestes a criar. Helena se movia com eficiência entre os convidados, servindo canapés e bebidas, tentando se manter o mais invisível possível, a cabeça baixa, o coração pesado com o segredo que guardava. Ela sentia os olhos de Gabriela seguindo cada um de seus movimentos, uma vigilância predatória que a deixava nervosa, a pele arrepiada. Em um momento calculado, quando Helena passava por um grupo de socialites, as mais importantes da noite, Gabriela se levantou abruptamente de sua poltrona, tropeçando e esbarrando com força em Helena. O impacto foi deliberado e preciso, um movimento de atriz experiente. A bandeja de cristal que Helena segurava voou de suas mãos, espalhando taças de champanhe e canapés pelo caríssimo tapete Aubusson, em uma cascata de vidro e líquido dourado. O som do cristal se quebrando silenciou a sala instantaneamente. Todos os olhos se viraram para a cena, o drama inesperado da noite. Helena, mortificada, olhou para a bagunça, o rosto queimando de vergonha, as palavras presas na garganta. Sua desastrada. "Olha o que você fez", gritou Gabriela, a voz cheia de uma fúria teatral, perfeitamente calibrada para gerar pena e indignação. "Este tapete é uma herança de família. Você não tem cuidado com nada? Eu te dou uma casa, um emprego, e é assim que você retribui?" A humilhação foi pública, rápida e brutal, uma execução social em praça pública. Algo estava prestes a se romper. Helena sentiu as lágrimas subindo aos seus olhos, mas as engoliu com dificuldade, a dignidade sendo sua única defesa contra a torrente de acusações. Ela olhou para o rosto de Gabriela e viu por um breve segundo um brilho de triunfo cruel em seus olhos antes que eles se enchessem de lágrimas falsas. Ela fez de propósito. O pensamento atravessou a mente de Helena com a coaquilinque clareza de um raio. Isso foi uma armadilha. E o medo que sentia se transformou em uma raiva fria e impotente. Ricardo assistiu a tudo de sua cadeira de rodas, o coração pesado de raiva e impotência. Ele viu o movimento deliberado de Gabriela, a maldade calculada em seu gesto. Ele a conhecia sua graça felina, ela nunca tropeçaria daquela forma, mas ele não podia intervir, não sem revelar sua farsa e arruinar todo o seu plano. Ele precisava deixar Helena sofrer aquela humilhação, e isso o estava matando por dentro, cada segundo daquela cena era uma tortura. "Me perdoe, Helena, me perdoe por isso." "É por uma causa maior", pensou ele, os punhos cerrados com tanta força que as unhas cravaram em suas palmas, a única forma de extravasar a fúria que sentia. Os convidados cochichavam entre si, lançando olhares de pena para a pobre Gabriela e de desprezo para a desastrada Helena. A narrativa estava firmemente sob o controle de Gabriela, a noiva dedicada, pacientemente cuidando de seu Bartey, o noivo inválido, sendo atormentada por uma empregada incompetente e descuidada. "Está tudo bem, querida. Foi um acidente", disse uma das amigas de Gabriela, colocando um braço consolador em seus ombros. "Você precisa se livrar dessa garota, ela só te causa problemas. Você já tem fardos demais para carregar." Era exatamente o que Gabriela queria ouvir, a validação pública, para o que ela planejava fazer em seguida. Helena, ajoelhada no chão, começou a catar os cacos de vidro, as mãos tremendo, a humilhação pesando sobre ela como uma mortalha, cada caco um fragmento de sua dignidade quebrada. Ela sentiu um toque suave em seu ombro. Era um dos outros empregados, um senhor que trabalhava na casa há anos e já tinha visto de tudo.
deixa que eu limpo, menina. Vai tomar um ar? Ele sussurrou, um pequeno ato de bondade em meio à crueldade, uma luz na escuridão. Helena se levantou e saiu da sala em silêncio, sem olhar para ninguém, mas sentindo o peso de todos os olhares sobre suas costas, julgam, doa, condenando-a. Aquele incidente, aparentemente pequeno, foi a gota de água. Gabriela agora tinha o pretexto perfeito para executar a próxima fase de seu plano, a demissão e a desmoralização completa de Helena. O palco estava montado para o golpe final. Agora ela não me escapa, pensou Gabriela, secando uma lágrima falsa com a ponta do dedo. É o fim da linha para ela. Certa manhã, enquanto arrumava o escritório de Ricardo, tentando manter a mente ocupada para não pensar na humilhação da noite anterior e no segredo que a consumia, Helena notou um envelope que havia caído de um livro grosso de contabilidade que ela estava espanando. Era um extrato bancário. Movida por uma curiosidade que superou sua hesitação, uma sensação de que precisava encontrar algo para se proteger, uma prova para confirmar o que ouvira na copa, ela o pegou. Seus olhos passaram rapidamente pelos números, e o que viu a deixou sem ar, o estômago revirando como se tivesse levado um soco. Eram transferências de valores altíssimos, feitas regularmente da conta principal de Ricardo para uma conta secreta em nome de Gabriela Solis. As datas coincidiam com a compra de joias caríssimas, carros de luxo e viagens extravagantes que Gabriela fazia a trabalho, ou para espairecer do estresse. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era apenas interesse, era um plano sistemático e frio de desvio de dinheiro, um saqueamento silencioso e metódico. Ela rapidamente colocou o extrato de volta no livro, o coração batendo descontroladamente em seu peito, as mãos trêmulas. Isso não é certo. Ele precisa saber a verdade, pensou, sentindo um misto de medo e responsabilidade. Ela acabara de tropeçar em um segredo perigoso, uma prova irrefutável da traição de Gabriela. O que deveria fazer? Contar a Ricardo poderia custar seu emprego, e pior, colocá-la na mira de uma mulher que já havia demonstrado ser capaz de tudo para conseguir o que queria. Ignorar significaria ser cúmplice de uma injustiça terrível contra o homem que havia sido tão bom e gentil para ela, o único que a tratava com dignidade naquela casa. Aquele pedaço de papel era uma bomba relógio, e ela estava segurando nas mãos. A lealdade dela estava sendo testada da forma mais dura possível. Ser leal ao seu emprego e ficar calada, ou ser leal ao homem bom que estava sendo enganado e arriscar tudo? Eu preciso ser corajosa, ela disse a si mesma, a voz um sussurro no silêncio do escritório. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Ela pegou seu celular, abriu a câmera e, com as mãos ainda tremendo, tirou uma foto nítida do extrato bancário. Era sua única arma, sua única prova. Agora, ela só precisava encontrar o momento certo para usá-la. Gabriela sentia que estava perdendo o controle da situação. A defesa ferrenha de Ricardo a Helena e a estranha calma dele a estavam desestabilizando profundamente. Ela precisava de uma jogada mais ousada, algo definitivo que colocasse Helena em uma posição da qual não pudesse se recuperar, destruindo sua credibilidade para sempre. A ideia surgiu em sua mente brilhante e cruel como um diamante, uma acusação de roubo. Seria a palavra de uma socialite respeitada e amada pelo público contra a de uma simples empregada. Ninguém duvidaria dela por um segundo. Ela só precisava do momento perfeito, da isca certa para a armadilha. Talvez uma de suas próprias joias, um colar de diamantes, desaparecido misteriosamente e, quem sabe, encontrado entre os pertences de Helena. Sim, era um plano perfeito. Arriscado, mas definitivo. Com Helena fora do caminho, desmoralizada e talvez até presa, ela teria Ricardo só para si, vulnerável e totalmente dependente dela. Poderia acelerar os planos do casamento, convencê-lo a lhe dar uma procuração para administrar os bens da família, enquanto ele se recupera. Eu preciso ser mais esperta que ele, pensou ela, olhando-se no espelho e ensaiando uma expressão de choque e tristeza profunda. A vítima perfeita. Eu preciso ser a vítima nesta história. O reflexo de uma mulher bonita e determinada a encarou de volta, uma mulher que não mediria esforços para conseguir o que queria. O clima na mansão Vargas estava carregado,
denso como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Cada sorriso trocado entre Gabriela e Ricardo era uma mentira elaborada, cada palavra de carinho um ensaio. Helena se movia por entre eles como uma sombra, observando, sentindo a pressão aumentar a cada hora que passava. Ela sabia que algo terrível estava para acontecer. Podia sentir nas entrelinhas das conversas, nos olhares prolongados e frios de Gabriela, na tensão quase palpável que emanava de Ricardo. Uma tarde, enquanto Ricardo cochilava no solário, Gabriela se aproximou de Helena na cozinha, o sorriso mais doce que já lhe dera nos lábios, mas os olhos frios como gelo. "Helena, querida", começou ela, o tom meloso a fazendo-se arrepiar. "Vou precisar sair por algumas horas. Você poderia, por favor, dar uma olhada no meu quarto? Acho que deixei a janela do closet aberta, e não quero que entre poeira nos meus vestidos." Era um pedido estranho, vindo dela, mas Helena não podia recusar. "Claro, dona Gabriela", respondeu, a voz neutra, tentando esconder sua apreensão. Gabriela sorriu, um sorriso vitorioso que não passou despercebido. "Ótimo, eu confio em você." A palavra confio soou como uma ameaça velada, uma ironia cruel. Quando Helena subiu as escadas, uma sensação horrível de que estava caminhando para uma armadilha tomou conta dela. O quarto de Gabriela era um santuário de excessos e vaidade. Roupas de grife transbordavam de um closet do tamanho do apartamento de Helena. Ela entrou com hesitação, foi direto ao closet, encontrou a janela firmemente fechada e estava prestes a sair quando algo chamou sua atenção. Sobre uma poltrona de veludo, um porta-joias de couro aberto exibia um colar de diamantes brilhante. Helena desviou o olhar, sentindo-se profundamente desconfortável. Ao se virar para sair, seu corpo esbarrou em uma mesinha lateral, derrubando um pequeno porta-retratos. O vidro se estilhaçou no chão. "Oh, não!" sussurrou o coração disparado. Ela se abaixou para juntar os cacos, as mãos tremendo. Foi quando ouviu a porta se abrindo. Gabriela estava parada ali, o sorriso substituído por fúria teatral. "O que você está fazendo no meu quarto?" ela gritou. "Ladra! Você estava tentando roubar meu colar." Ricardo ouviu os gritos e sentiu um gelo percorrer sua espinha. O plano de Gabriela estava em movimento. Ele manobrou sua cadeira de rodas, chegando a tempo de ver Gabriela segurando Helena pelo braço. "Eu a peguei em flagrante, Ricardo. Sua funcionária de confiança é uma ladra." A performance era impecável. Helena, pálida, gaguejou. Eu só vim fechar a janela." Ricardo olhou de uma mulher para outra. O rosto furioso e triunfante de Gabriela. O rosto aterrorizado e inocente de Helena. Ele sabia a verdade. Sabia que aquilo era uma armação cruel e calculada para destruir a reputação de uma mulher honesta. "Chame a polícia, Gabriela", disse ele, a voz perigosamente calma, cortando a histeria dela. A sugestão a pegou de surpresa. Ela esperava que ele simplesmente demitisse Helena na hora. "A polícia?", repetiu, hesitante. "Sim. Se houve um roubo, a polícia deve ser envolvida. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas." Ele a encarou, virando o jogo dela contra ela mesma. A expressão de Gabriela vacilou. Chamar a polícia não fazia parte do plano, mas recuar agora seria admitir a farsa. "Está bem", disse ela, recuperando a arrogância. "Eu mesma vou ligar. Eles vão ver que tipo de pessoa você colocou dentro da nossa casa." Enquanto Gabriela se afastava, Ricardo se aproximou de Helena, que chorava silenciosamente. "Helena, olhe para mim", disse em voz baixa. "Eu acredito em você. Apenas confie em mim. Não diga nada." A chegada dos policiais transformou a mansão em um palco tenso. Gabriela contou sua versão, com lágrimas falsas. Os policiais se viraram para Helena. "A senhora tem algo a dizer?" Helena se lembrou do pedido de Ricardo e disse com a voz fraca: "Eu não tenho nada a declarar. O mais forte está por vir. Fique até o final." A situação era desesperadora para Helena. Sentada na sala de estar, sob o olhar julgador dos policiais e o sorriso triunfante de Gabriela, ela se sentia completamente desamparada, como um animal encurralado.
Sua vida estava desmoronando por causa de uma mentira sórdida. Ela perderia o emprego, sua reputação, talvez até sua liberdade. Será que ele vai me abandonar agora? Pensou, o pânico crescendo e apertando seu peito. A dúvida era uma tortura. Um policial se aproximou dela com um ar sério. Senhora, teremos que levá-la para a delegacia para prestar depoimento formal. As palavras soaram como uma sentença de morte. Gabriela mal continha sua satisfação. Eu sabia que não se podia confiar nesse tipo de gente, disse ela aos policiais. Ricardo, que até então permanecera em silêncio, observando, finalmente se moveu. Ele pigarreou, chamando a atenção de todos. Antes de levarem a senhorita Lopes, começou ele, a voz clara e ressoando pela sala. Eu gostaria de dizer algumas palavras. Todos se viraram para ele, surpresos. Gabriela sentiu um arrepio de apreensão. Claro, Sr. Vargas, disse um policial. Ricardo respirou fundo, seus olhos encontrando os de Helena, um olhar que prometia justiça. E então, ele se virou para Gabriela, e o olhar em seus olhos era algo que ela nunca tinha visto antes, uma mistura de frieza, determinação e uma profunda decepção. Eu conheço Helena há algum tempo, disse Ricardo, a voz calma e controlada. Ela tem cuidado de mim com uma dedicação e uma honestidade que são raras. A ideia de que ela roubaria qualquer coisa é completamente absurda para mim. Gabriela forçou uma risada de escárnio. Ah, Ricardo, meu amor, você é tão ingênuo. Ela o enganou direitinho. Ricardo a ignorou, continuando. Há algumas semanas, eu dei a Helena um objeto de valor. Um objeto que pertenceu à minha avó e tem um significado imenso para nossa família. Um murmúrio percorreu a sala. Gabriela ficou pálida, lembrando-se de a cena que espionou. O que isso tem a ver? Pensou, o medo começando a surgir. Ricardo continuou, o olhar fixo nos policiais. Esse objeto vale muito mais, tanto financeira quanto emocionalmente, do que o colar que Gabriela alega que Helena tentou roubar. Se Helena fosse a ladra que Gabriela pinta, por que ela não desapareceu com o presente valioso que já estava em sua posse? Por que ela arriscaria tudo por um colar quando já tinha algo muito mais precioso? A lógica era impecável, simples e devastadora. Os policiais se entreolharam, uma semente de dúvida claramente plantada. A história de Gabriela começava a apresentar rachaduras visíveis. A confiança de Gabriela começou a se esvair, sendo substituída por um pânico crescente. Isso não prova nada, disse ela, a voz mais aguda. Talvez ela quisesse os dois. A ganância das pessoas não tem limites. Ricardo balançou a cabeça, um sorriso triste. A ganância realmente não tem limites, Gabriela. E é exatamente por isso que eu instalei câmeras de segurança em toda a casa há alguns meses, incluindo nos corredores dos andares superiores. A declaração caiu na sala como uma bomba. Gabriela congelou, o sangue sumindo de seu rosto. Câmeras. Ela nunca pensara nisso. Você está mentindo. Para protegê-la, acusou, mas sua voz era fraca e trêmula. Ricardo olhou para os policiais. Eu posso não conseguir andar, senhores, mas minha mente funciona perfeitamente. As gravações de hoje mostrarão exatamente o que aconteceu no quarto. Mostrarão Helena entrando a pedido de Gabriela, o acidente com o porta-retratos e, o mais importante, mostrarão quem realmente tem um coração de ladrão nesta casa. A ameaça era clara e direta. A verdade estava gravada. O blefe de Ricardo, se é que era um blefe, a havia encurralado. Ela estava presa em sua própria teia de mentiras. O grande salão de eventos do Grand Hyatt São Paulo era um espetáculo de opulência, onde o brilho dos diamantes competia com o dos imensos lustres de cristal. Era a noite do Leio, um beneficente anual, e no epicentro estava Gabriela Solis. Ela subiu ao palco sob aplausos, deslumbrante em um vestido de seda vermelha, o sorriso radiante. Na primeira fila, em sua cadeira de rodas, Ricardo Vargas era o acessório perfeito para sua performance, o símbolo de sua suposta devoção. Ele mantinha a cabeça baixa, o rosto uma máscara de fragilidade, mas por dentro seu coração batia com a força de um tambor de guerra. É esta noite, pensou ele. Esta noite, a verdade finalmente virá à tona. A plateia a observava com admiração, alheia à tempestade que estava prestes a desabar.
Boa noite a todos, começou Gabriela, a voz aveludada. É uma honra estar aqui. Este último ano foi um desafio imenso para mim e para meu amado noivo, Ricardo. Ela fez uma pausa dramática, lançando um olhar cheio de falso carinho na direção dele. Mas em meio à escuridão, encontramos a luz. E é com esse espírito que hoje, em nome da família Vargas, eu gostaria de oferecer uma peça muito especial. Um assistente trouxe uma caixa de veludo, revelando um colar de safiras e diamantes. Esta joia pertenceu à avó de Ricardo, mentiu ela. Simbolizando que as heranças mais preciosas devem servir a um propósito maior. O leiloeiro começou, e os lances subiram. Gabriela assistia com satisfação. Foi então que uma agitação começou nos fundos do salão. Uma figura solitária tentava passar pelos seguranças. Era Helena. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos queimavam com determinação. O que ela está fazendo aqui? Pensou Ricardo, o coração acelerando. Seu plano estava prestes a tomar um rumo inesperado. Por favor, eu preciso entrar. É urgente. A voz de Helena, embora não fosse um grito, cortou o murmúrio da multidão. Senhora, este é um evento privado. Por favor, retire-se, disse um segurança. Vocês não entendem. Uma grande injustiça está acontecendo aqui, insistiu ela. Ela não pode estragar minha noite, pensou Gabriela, o sorriso congelando. Percebendo que ignorar a situação apenas a tornaria mais chamativa, Gabriela fez um sinal. Deixem-na passar, disse ao microfone, adotando uma postura magnânima. Vamos ver o que esta senhora tem a dizer. Era uma jogada arriscada, mas confiava em sua habilidade de controlar a situação. Os seguranças se afastaram, e Helena caminhou pelo corredor central, o som de seus sapatos ecoando no silêncio. Todos os olhos estavam sobre ela, um mar de rostos julgadores. Ela sentiu o peso dos olhares, mas manteve o seu fixo no palco onde a mentira reinava. Ao chegar à frente do palco, Helena não olhou para Gabriela. Seus olhos buscaram os de Ricardo. O pacto um apelo silencioso. Eu não posso falhar com ele. Não agora, pensou Helena, o coração martelando. Gabriela observava com um sorriso condescendente. Pois não? Em que podemos ajudá-la? Se veio pedir um emprego, temo que tenha escolhido o momento e o lugar inadequados. Uma risadinha cruel percorreu as mesas. A humilhação estava começando. Mas Helena não se abalou. Ela respirou fundo e ergueu a mão. Na palma, brilhando sob as luzes, estava o antigo asterisco para relógio para respirou o couro de bolso de ouro. Aquele objeto, tão pequeno, parecia absorver toda a atenção do ambiente, um ponto de verdade inquestionável. O murmúrio da plateia cessou, substituído por uma curiosidade intensa. A dignidade de Helena, em sua calma, era sua única armadura. Eu não vim pedir nada, disse Helena, a voz surpreendentemente firme. Eu vim devolver algo que me foi confiado. E mais importante, eu vim dizer a verdade. Gabriela olhou para o objeto e sentiu um calafrio de pavor. Este objeto, continuou Helena, tem mais valor do que qualquer colar. Não pelo ouro, mas pela história que ele carrega. Uma história de amor e lealdade, algo que a senhora Solis desconhece. A acusação direta pairou no ar. Gabriela forçou uma gargalhada. Essa mulher está louca, ela é uma ex-funcionária que demiti por roubo. Seguranças, retirem-na daqui. A plateia murmurou, a confusão se transformando em alarme. Parecia a explicação mais lógica. É mentira, gritou Helena, enquanto os seguranças se aproximavam. Ela é a ladra, ela está enganando a todos, mas sua voz se perdia em meio ao caos, a situação parecia perdida. Foi então que um som cortou o barulho. O som de metal rangendo sob pressão. Todos os olhos se viraram para a fonte, a cadeira de rodas de Ricardo Vargas. Ele havia colocado as mãos nos braços da cadeira, os nós dos dedos brancos. Com um esforço monumental, ele se impulsionou para cima. As pessoas na primeira fila prenderam a respiração. 1, 2, 3 segundos de tensão. E então, ele estava de pé. Vacilante no início, mas pressionou firme, ereto. Um suspiro coletivo de puro choque percorreu o salão. O silêncio era absoluto. Gabriela olhou para ele.
o rosto uma máscara de incredulidade e horror. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. O homem que ela acreditava estar quebrado estava de pé. Sua mentira, a base de seu plano, havia se desintegrado. Não, pode ser, ela gaguejou. Helena não está mentindo, disse Ricardo, e sua voz, livre da fraqueza fingida, era clara, forte e ressoava com autoridade. Nem uma única palavra. Ele deu um passo à frente, afastando-se da cadeira de rodas vazia. Eu nunca estive paralítico. Foi tudo uma encenação. Um novo murmúrio percorreu a multidão. Ricardo caminhou lentamente até o palco. Ele parou ao lado de Helena, colocando uma mão protetora em seu ombro e se virou para encarar Gabriela. Eu precisei fazer isso, continuou Ricardo, porque eu precisava saber a verdade. Eu precisava saber se a mulher com quem eu planejava passar a vida me amava por quem eu sou, ou apenas pelo que eu tenho. O olhar que ele lançou para Gabriela era frio como aço. A máscara dela finalmente começou a rachar, revelando a ganância por baixo da beleza. Você é um monstro, gritou Gabriela, a voz estridente, tentando virar a narrativa. Você mentiu para mim, brincou com meus sentimentos, mas Ricardo balançou a cabeça. Que sentimentos, Gabriela? O sentimento que a levou a desviar milhões das minhas contas para as suas enquanto eu estava supostamente indefeso? Ele tirou um maço de papéis do bolso e o ergueu. Eram os extratos bancários. Com um gesto, as imagens dos documentos foram projetadas na tela gigante atrás do palco. Nomes, datas, valores. As provas eram irrefutáveis. O silêncio no salão era de julgamento. Cada transação era um prego no caixão da reputação de Gabriela. Isso é falso. Ela gaguejou, mas ninguém acreditava nela. A verdade, nua e crua, estava projetada para todos verem. Sua queda era pública, espetacular e completa. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. E quanto ao colar, continuou Ricardo, a voz implacável, a joia da minha avó? Outra mentira. Minha avó nunca teve um colar de safiras. Esta peça foi comprada por você, Gabriela, há 2 meses, com o meu dinheiro. A audácia do plano deixou a plateia boquiaberta. Você ia leiloar uma joia comprada com dinheiro roubado e embolsar os lucros, fingindo ser uma benfeitora. Ele se virou para Helena, e sua expressão se suavizou. E quando esta mulher honesta e corajosa, disse ele, apertando o ombro dela, se tornou um obstáculo, você não hesitou em tentar destruí-la, acusando-a falsamente de roubo. Ricardo se virou novamente para Gabriela. Você não ama ninguém, Gabriela, você só ama o dinheiro. A máscara de Gabriela se desfez. O rosto bonito se contorceu em uma careta de ódio. Em um último ato de desespero, ela se virou e correu, tropeçando para fora do palco, fugindo dos olhares, do julgamento. O silêncio foi quebrado por um aplauso, depois outro, até que todos estavam de pé, aplaudindo a coragem e a verdade. No palco, em meio ao turbilhão de emoções, Ricardo se virou para Helena, ignorando a multidão. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas não de tristeza. Eram de alívio, de vindicação. Ele pegou a mão dela, a mão que ainda segurava o objeto com força. Com delicadeza, ele fechou os dedos dela em torno do metal. Isso sempre foi seu, Helena, disse ele, a voz baixa e carregada de emoção. Você provou que entende o verdadeiro valor das coisas. Helena balançou a cabeça, incapaz de falar. Eu só fiz o que era certo, ela conseguiu sussurrar. Eu sei, respondeu Ricardo, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. E é por isso que você é a pessoa mais rica que eu conheço. Aquele momento de quietude no olho do furacão era a verdadeira vitória, uma conexão forjada no fogo da adversidade. Ele a guiou para fora do palco, para longe dos olhares, deixando para trás a cadeira de rodas vazia e os destroços da vida de mentiras de Gabriela. A repercussão do escândalo foi imediata e avassaladora. As manchetes do dia seguinte eram impiedosas. A farsa do milionário, Ricardo Vargas desmascara a noiva gananciosa, Gabriela Solis, a queda da rainha da sociedade. As redes sociais, antes o palco de seu triunfo, tornaram-se o coliseu de sua humilhação. Amigos que disputavam sua atenção agora fingiam não conhecê-la.
A polícia abriu uma investigação formal por fraude e estelionato. Gabriela, a mulher que sonhava em se tornar a Sra. Vargas, agora enfrentava a perspectiva de perder não apenas seu status, mas sua liberdade. Como isso pôde acontecer? Pensava ela, trancada em seu apartamento. A solidão que sentia era o espelho de sua vida, cercada de admiradores, mas sem um único amigo verdadeiro para confortá-la em sua queda. O silêncio de seu apartamento era a trilha sonora de seu fracasso. Enquanto o mundo de Gabriela desmoronava, um novo mundo começava a se construir para Ricardo e Helena. Longe dos holofotes, eles se refugiaram na tranquilidade da mansão, que pela primeira vez não parecia uma prisão, mas um lar. Os dias seguintes foram preenchidos com conversas longas e sinceras. Ricardo contou sobre sua solidão, seu medo de nunca ser amado por quem era. Helena falou sobre sua vida simples e a dignidade que era seu bem mais precioso. Eu tive tanto medo por você, Helena, confessou Ricardo. Eu a coloquei em um perigo terrível. Helena sorriu. Eu também tive medo. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que o Senhor não me abandonaria. Eu vi a bondade em seus olhos desde o primeiro dia. Naquelas palavras simples, Ricardo encontrou a absolvição. A admiração que ele sentia por ela começou a se transformar em algo mais profundo, um sentimento de ternura e afeto. O processo legal contra Gabriela foi rápido. As provas eram esmagadoras. Diante de um caso indefensável, seu advogado a aconselhou a aceitar um acordo. Ela foi condenada a devolver cada centavo desviado e a MPRIR uma pena de prisão por fraude, uma humilhação final. O veredicto foi um encerramento formal para o capítulo mais sombrio da vida de Ricardo, mas a verdadeira cura estava acontecendo longe dos tribunais. A cada dia que passava, a presença de Helena em sua vida se tornava mais essencial. Ela não o via como o milionário Ricardo Vargas, mas simplesmente como Ricardo. Ela ria de suas piadas, ouvia suas preocupações e o desafiava com sua honestidade. A mansão, antes silenciosa e triste, agora estava cheia de risadas e da promessa de um futuro compartilhado. A justiça havia sido feita, e a restauração estava em andamento. Uma noite, sentados na biblioteca, o mesmo lugar onde tudo havia começado, Ricardo finalmente encontrou a coragem para expressar o que sentia. Helena, começou ele, eu sei que tudo entre nós começou de uma forma muito estranha, e eu lhe devo as maiores desculpas, ela o interrompeu suavemente. O senhor não me deve nada. O senhor me mostrou que a bondade ainda existe. Ricardo pegou a mão dela. Você me mostrou muito mais. Você me salvou de mim mesmo. Ele fez uma pausa. Eu não sei como será o futuro, mas eu sei que não quero enfrentá-lo sem você ao meu lado. Não como minha funcionária, Helena, mas como minha parceira. As lágrimas que brotaram nos olhos de Helena eram de uma alegria profunda. Eu também não quero enfrentar o futuro sem você, Ricardo, respondeu ela, a voz embargada. E naquele momento, na quietude da biblioteca, eles selaram o início de sua própria história. Eles decidiram honrar o objeto que uniu seus destinos de uma maneira profunda e permanente. A fundação que criaram recebeu um novo nome. Eu tive uma ideia, disse Ricardo uma noite. Acho que a fundação precisa de um nome que represente tudo o que passamos. Helena olhou para ele, curiosa. E qual seria? Ela perguntou. Ricardo sorriu. Fundação o asterisco relógio por da verdade, disse ele. Porque foi com ele que o tempo da mentira finalmente acabou, e o nosso tempo, o tempo da verdade e do amor começou. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era perfeito. O pequeno objeto que simbolizava a lealdade agora daria nome a um legado de esperança para gerações futuras. Era o ciclo da vida, da bondade se perpetuando. A herança de sua avó agora viveria para sempre, ajudando a curar outros corações partidos. 5 anos se passaram. A fundação tornou-se uma das instituições de caridade mais respeitadas do país. Sob a direção apaixonada de Helena, já havia ajudado mais de 700 famílias a recuperar não apenas suas finanças, mas sua dignidade. O nome de Helena Lopes Vargas era agora sinônimo de integridade e compaixão. Ela não era mais a funcionária discreta, mas uma líder inspiradora.
Ricardo, trabalhando nos bastidores, administrava os recursos da fundação com a mesma astúcia que usava nos negócios, garantindo que cada centavo fosse usado para fazer a diferença. Eles eram uma equipe perfeita. Juntos construíram um império, não de dinheiro, mas de bondade. A mansão nos Jardins já não era conhecida como a Casa dos Vargas, mas como a Casa da Fundação, um lugar onde as portas estavam sempre abertas. Naquela noite, em uma cerimônia emocionante em Brasília, Helena subiu ao palco para receber um prêmio nacional por sua relevante atuação humanitária. As luzes brilhavam, as câmeras piscavam, mas seus olhos procuraram apenas um rosto na plateia, o de Ricardo, que a aplaudia de pé, com lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto. Em seu discurso, ela falou sobre a importância de ver a verdade nos outros, de confiar na bondade e de lutar por ela. Este prêmio não é meu, disse ela, a voz firme. Pertence a cada pessoa que teve a coragem de pedir ajuda. E pertence ao homem que me ensinou que o maior valor não está no que temos, mas em quem somos. A história deles, que começou com uma mentira, havia se tornado um farol de esperança. Eles provaram que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na sinceridade de um coração e na lealdade incondicional. E essa era uma fortuna que eles guardariam para sempre.